queria que você falasse um pouquinho dessa sua chegada também no Guarani, né? Você fez uma temporada muito boa no Vila Nova. Curiosamente, quem está no Vila Nova agora é o Humberto Louser, que estava por aqui. Queria que você falasse um pouquinho, né, do acerto, da sua vinda para cá e da sua expectativa de poder estar disputando Paulistão, Copa do Brasil e Série B com a camisa do Guarani. Bom, graças a Deus, o ano passado, né, para mim foi muito importante, no sentido que eu consegui, né, uma façanha, né, até então, de jogar todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Consegui fechar o ano mais uma vez na minha meta, né, com 55 jogos, né, entre estadual, Copa do Brasil. E claro que naturalmente há muitos interesses, né, e o Guarani foi um deles. Entre avaliações e propostas, e claro que também questões financeiras, né, a gente optou muito pelo Guarani, né, não só pelas propostas, mas também pela camisa, né, que é o que representa essa instituição, né, o tamanho da instituição, né, do Guarani, a história que tem, e também pelo campeonato, né. Então vai disputar um Paulistão, uma Série A. Os outros propostas que eu tinha era de outros estados, né, então não tinha uma valorização tão grande assim, né, do estadual. E fazer história, né? Eu acho que isso que é o mais importante, né, dentro do projeto do Guarani para esse ano de 2019. São projetos que chamam a minha atenção, né, principalmente a questão do acesso, e sem dúvida alguma eu quero fazer parte. Você falou fazer história, né? Depois do Fumagalli, né, que se aposentou há pouco, né, o torcedor fica meio que carente de ídolo, né? O que é que passou pela sua cabeça quando você foi ali no túnel, viu aquelas fotos de ídolos da equipe do Guarani e depois dessa sua declaração em fazer história aqui no Guarani? Que filme você imagina? Eu vou relembrar, né, uma situação que também aconteceu comigo na época do Botafogo, né, que 2015 também, né, pela minha segunda passagem pelo Botafogo, era uma situação também, né, bem complicada. No ano de 2014 eles estavam, né, o clube que estava quase falindo praticamente, né, depois de uma administração muito mal, e lembro que em 2015 eu recebi a proposta para voltar, né. Diante de uma situação, de um cenário totalmente abalado, né, financeiramente, moralmente, tudo, né. Então, ou seja, nós fomos os escolhidos para de repente mudar aquela história, e deu certo, né. Eu lembro que a gente chegou, fomos para a final do Carioca, avançamos também na Copa do Brasil, e conseguimos o maior objetivo, né, que foi ser campeão da Série B e trazer novamente o Botafogo para brigar, né. Então ficamos na história, né, que está lá um quadro, né, querendo ou não, tá minha foto lá, vai ficar também, vai permanecer para sempre lá, campeão de 2015, e eu quero da mesma forma marcar, né, o Guarani também. Temos todas as condições, todas as possibilidades de fazer um grande ano, e sem dúvida alguma eu quero participar, dando o meu melhor, né, fazendo tudo o que eu puder para que realmente os objetivos do clube e depois os pessoais meus sejam alcançados. Ô Diego, você falou um pouquinho da sua regularidade, né? Um dos poucos jogadores da Série B que esteve em campo em todas as 38 rodadas. E uma outra coisa que chama a atenção é que você é versátil, né? Você é zagueiro, mas muitas vezes já tive a oportunidade de ver você jogar como lateral esquerdo com a camisa do Vila Nova, e você também não é um menino, né? E para jogar como lateral esquerdo a gente sabe a dificuldade, e você, quando foi solicitado, conseguiu desempenhar bem. Eu queria que você falasse dessa parte, né? Como que com 35 anos conseguir manter o fôlego de ir e voltar a todo momento como lateral? Cara, eu confesso que eu fiquei melhor a partir dos 30, né? A partir dos 30 anos, 2015, 2014, eu comecei a fazer, ter uma regularidade maior, né? O ano de 2017 pelo Criciúma, onde eu vim 2 anos, eu fiz 100 jogos também, né? Eu joguei 33, dos 35 eu joguei 33 de lateral esquerdo, né? Justamente pela necessidade do time, a gente sabe como é que é a Série B, né? É muito corrido. E quanto o Guarani, inclusive lá em Goiânia também, né, eu joguei de lateral esquerdo, né, no empate lá que nós tivemos. Mas é como eu falei, né, hoje em dia a parte profissional do clube, fisiológica, o DMs, eles estão muito avançados, né? Os treinamentos, hoje, graças a Deus, tem toda uma equipe preparada com suplementação, né? Grandes fisiologistas, grandes profissionais que nos ajudam né, a durante a semana, sabe, ter um tratamento adequado, tudo que a gente precisa está disponível, né?
então faz com que a nossa carreira automaticamente ela se prolongue cada vez mais, né? E eu fico muito contente, né? Porque eu ainda estou nessa geração, né, de modernidade, e isso me ajuda muito para que eu possa então continuar aí tendo uma carreira mais longa possível. Experiência, acho que para essa zaga não vai faltar, né, Giaretta? Tem você, né, que falou da idade, tem o Ferreira, que também já é um cara experiente no futebol, o Maia, que também já é vivido, passou por várias equipes, e tem o Vitor Ramos também chegando aí na mesma faixa de idade. A concorrência, pelo que a gente percebe, na zaga vai ser o setor mais, assim, disputado ou não? Cara, pode ser, né? Que nem a gente falou, a gente está aqui para ajudar, né? Claro que dentro da ideia do treinador, né, a filosofia de jogo dele, né? Mas eu acredito assim que muda muito, né? Principalmente na Série B, né? Então existem jogos que às vezes você vai controlar o jogo, né? Que a bola vai ficar mais no chão, muitas vezes vai precisar mais de um passe apurado, né? Uma saída de bola, uma condução. Outras vezes não, é só bola aérea, né? Então você pega jogos realmente que as equipes só, né? O forte deles é bola aérea. Então eu acredito que o Osmar ele vai identificar conforme a necessidade, né? Mas o que importa é que nem a gente falou, né? A gente está chegando para ajudar, para somar, e independente de quem ele optar ou não, a gente vai estar ali sempre disposto para estar fazendo o nosso melhor, e até mesmo para improvisar, né? Às vezes também que precisar ali, a gente vai estar sempre pronto para poder, se precisar, ir se deslocar para a lateral, ou enfim, para poder fazer o melhor em prol do Guarani, né? Diego, te fazer a mesma pergunta que eu fiz ao Thiago sobre a questão da experiência, de ter um grupo experiente, um grupo mais cascudo. Na sua visão, a importância de tudo isso, já se a gente pegar uma defesa assim, que a gente imagina hoje, a Genor é experiente, o Lennon tem experiência, você, o Vitor e o Inácio, que talvez seja o mais novo, quanto que ter um elenco um pouco mais cascudo pode ser importante para toda essa temporada? O Thiago mesmo ele falou, né, que no futebol, todos os dias você está aprendendo alguma coisa, né? Só que a gente sabe que o futebol tem coisas que não mudam, né? Então muitas vezes questões de jogos, questões de hábitos dentro de campo mesmo, né? Previsões que você consegue fazer de jogadas que passa ano, entra ano, é a mesma coisa, né? E a gente sempre é pego nesses detalhes, né? Então eu acredito que nesse quesito a gente já está bem calejado, a gente já conhece, né? A gente já sabe alguns atalhos, né? Para que a gente possa então não ser pego de surpresa, né? Então acho que a gente sem dúvida alguma nesse quesito vai poder ajudar muito e estamos preparados para isso.